Salmo 63, vamos ler as Escrituras. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser o pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. No último domingo eu falei sobre o Salmo 56. E cada salmo desse, Salmo de Davi, é uma página da vida, da história de Davi. Pastor Antônio Siqueira, seja bem-vindo. E no Salmo 56 o que nós temos é um Davi foragido, fugitivo, se escondendo, que vai até Nob, pega os pães da proposição, com a permissão do sacerdote, e a espada de Golias, foge dali. Saul fica sabendo que os sacerdotes ajudaram Davi, com a ajuda de Doeg, mata 80 dos sacerdotes. Então Davi está entre Nob e a caverna de Adulão, descendo agora fugitivo, solitário, para a terra dos filisteus. Então Davi é preso pelos homens de Aquis, que o levam até ele, e ele se finge de doido para salvar a sua vida. Veja a imagem: o grande rei que iria reinar sobre todas as terras, em todos os limites, o rei que expandiu o domínio de Israel para todos os lugares, agora é um jovem com cerca de 22 anos, sozinho, desesperado, com muito medo. Sim, o matador de gigantes, o matador do urso, do leão, o capitão, o líder dos exércitos de Israel está agora com medo. Isso aparece tanto em 1 Samuel capítulo 21, como também no Salmo 56. A fotografia desse Salmo 63 é outra. Ele agora já não está com medo, ele agora já não está fugindo como estava fugindo, desesperado, ele já não está mais solitário, ele está fugindo, mas tem um grupo de homens com ele, e ele está no deserto. Os comentaristas dizem que ele estava fugindo de Saul nesse momento. E o título desse salmo é um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá. E a maioria dos comentaristas acredita que ele se refere aos anos de Davi no deserto, quando foi caçado, literalmente caçado, por Saul antes de ascender ao trono. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, acrescenta uma nota. Crisóstomo nos conta que entre os cristãos primitivos foi decretado e ordenado que nenhum dia deveria passar sem o canto público desse salmo. Entenda que esse salmo, ele tinha uma melodia, ele era uma canção. E eu desafio os músicos e líderes de ministério de louvor a compor salmos. É incrível como esse salmo já tem uma canção muito antiga, lá da época das comunidades evangélicas do sul, ali do Asaf, um dos CDs ali. Esse salmo, ele é uma canção. E ele começa dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo
te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Pode parecer uma repetição sem sentido, uma tautologia. Davi declara, porém, a Elohim, que ele era o El forte de Davi, o Deus de Davi. Enquanto o ateu diz, não existe nenhum Deus, os pagãos dizem, os deuses são muitos, Davi diz, o Senhor é o meu Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus, é um relacionamento pessoal, de pertencimento. Ele é o meu Deus e eu sou o seu servo, eu sou o seu filho. O salmista mostra duas coisas necessárias aqui então para uma fé vencedora. Primeiramente, deve haver a consciência de um relacionamento pessoal. Relacionamento pessoal. Muitos têm uma religião. Eu vejo algumas pessoas orando e eu vejo que elas têm uma religião, Fabrício. É incrível como algumas pessoas oram como se estivessem tão distantes de Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus. É uma conexão. Em segundo lugar, deve haver uma busca sincera por Deus. Eu te busco ansiosamente. Precisa ser estabelecido um relacionamento, uma conexão, e a comunhão precisa ser cultivada, como no casamento, como no namoro, como em amizades. Relacionamentos precisam de investimento. E se você quer realmente ter amigos, você precisa cultivar amizades. Se você precisa de um casamento bem-sucedido, você precisa cultivá-lo. Na verdade, um jardim não pode ser um jardim se você não cuida dele diariamente. Davi tinha como prioridade buscar a Deus. A palavra que distingue esse salmo é logo cedo. Cedo eu te busco, diz a versão King James. Ou eu te busco intensamente, a versão Revista Atualizada ou a NVI. A sede da alma de Davi exigia ser saciada. Eu te busco ansiosamente. Eu estou atrás de cristãos que oram fervorosamente. Eu estou atrás de cristãos que amam a Deus e o buscam de verdade. Alguém disse que o que primeiro se apodera do coração pela manhã, logo cedo, provavelmente ocupará o dia inteiro os seus pensamentos. As primeiras impressões são as mais duradouras, elas se fixam profundamente no sentimento moral, diz Clarke. É tão importante os seus primeiros minutos, é tão importante esse momento em que você acorda e vai enfrentar um dia. E quando você encontra com Deus, antes de enfrentar tudo lá fora, pode ter certeza que o dia será bem diferente. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja. Que linguagem pesada essa, só os apaixonados têm essas borboletas no estômago, né? E ele está dizendo, o meu corpo te deseja, como terra árida, cansada, exausta, sem água. A fome de um cristão é o seu termômetro espiritual. Quando você está doente, você perde a fome, você não tem apetite, desejo de comer. Quando a menina foi ressuscitada, a Bíblia diz que ela teve fome. Isso era sinal de que ela estava em processo de recuperação. A fome é alguma coisa em algumas doses. Delay geral hoje. Um sinal de enfermidade espiritual é a falta de fome pelas coisas de Deus. A presença de Deus deve despertar a nossa fome por mais de Deus. O Salmo 107 diz, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. A única pessoa que pode realmente satisfazer você é Deus. Você pode se encher de hobbies, de atividades, pode procurar muitas coisas para preencher seu vazio, mas Ele é o único que pode saciar sua fome. A maioria das pessoas nem sequer sabe que é Deus que suas almas desejam.
elas buscam satisfação em outras coisas. O profeta Ageu diz que Jesus é o desejado das nações. As pessoas esperam alguém como Jesus. Está no nosso consciente, inconsciente coletivo. Nós estamos em busca de Jesus a vida inteira. E quando nós achamos aquilo que procurávamos. Agostinho de Hipona diz: Tu, ó Deus, nos criaste para Ti, e os nossos corações estarão inquietos enquanto não repousarmos em Ti. Você foi criado para achar completa realização somente nele. Então, em primeiro lugar, Deus tem que ser o seu Deus. Seu é possessivo, e como Ele é seu Deus, você pertence a Ele. Não me canso de você. A versão da mensagem de Eugene Peterson diz: Deus, Tu és o meu Deus, não me canso de você. Eu criei tanta fome e sede por Deus, viajando por desertos secos e cansativos. Eu estou falando a algumas pessoas aqui que viajaram muito tempo por desertos secos e cansativos. Eu estou falando por muitas pessoas que bateram em tantas portas, em tantas religiões, procuraram em todo lugar e não acharam. E eu vim aqui lhe informar que somente Ele pode saciar a sua fome. Ter as promessas de Deus não significa necessariamente ter a presença de Deus. Ter as mãos de Deus não significa necessariamente ter o seu rosto. O Senhor disponibilizou a Moisés as promessas sem a presença. Ele disse: Moisés, pode ir, a terra prometida é sua, mas eu não vou mandar uns anjos com você. Moisés disse: eu não me moverei daqui se o Senhor não for comigo. Ou seja, eu não quero nada que o Senhor deseje me dar se o Senhor não estiver comigo. Eu não quero a tua bênção sem a tua face. Moisés disse que a comunhão com Deus é mais importante do que as suas promessas. Como você se sente quando as pessoas querem te usar somente por aquilo que você pode fazer por elas? Como é estranho alguns cristãos que fazem da igreja um supermercado. Elas vão ali querendo pegar alguma coisa nas prateleiras do reino de Deus, mas elas estão pouco interessadas de verdade no Senhor das bênçãos. Minha carne anseia, a palavra é definha. O anelo sincero por parte de um homem verdadeiramente bom é algo inigualável no saltério. Uma fervente aspiração por Deus. A fome de Deus é um termômetro que revela a temperatura espiritual de um cristão. Precisamos saber que existe mais de Deus para aqueles que desejam buscá-lo. Deus é atraído por aqueles que estão à sua procura. É aquele antigo livro, Caçadores de Deus, lembra dele? Você leu? Gente que está querendo, desejando por mais. Existe muito mais além da sua experiência. Tem gente que está no raso, com as águas nos tornozelos. Tem gente que nunca teve uma experiência de mergulho profundo, de encontro profundo. Tem gente que só tem de fato uma religião. Davi é um homem sempre à procura de Deus. Esse homem nos Salmos, eu aprendi a ler, a orar com ele, lendo os Salmos. É incrível como esse homem está atrás de Deus sempre. É incrível a linguagem dramática que ele usa. A minha alma anseia profundamente. Eu estou com uma terra seca, árida, estéril, em busca de água, como as costas suspiram pela face das águas, assim por ti suspira a minha alma. Então Davi não tem plateia, não tem ninguém olhando, nenhum espectador. Então ele mata um urso, ele mata um leão. A comunhão com Deus faz dele um matador de leões. O relacionamento e a intimidade dele com Deus faz dele um matador de ursos. No deserto, sem nenhuma audiência, ele compôs os mais belos cânticos de louvor. Grande é o Senhor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu gosto do Salmo 37, no verso 9, que diz: porque os malfeitores serão exterminados. Eu gosto dessa parte, desculpe, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Agora preste atenção nessa palavra, esperam. Ela é quase uma palavra de combate.
ela significa descansar em espera ao montar uma emboscada. O texto está falando aqueles que esperam na expectativa de pegar algo. É como se dizia, montar uma campana, ficar de vigia, à espera. Trata-se de uma ansiosa busca que exige disciplina e concentração intensa. Eu estava vendo um filme tempos atrás. Havia um fotógrafo em cima das montanhas, tentando capturar a beleza de uma espécie de um tigre da montanha. Um animal lindíssimo. Mas para conseguir fotografá-lo, o fotógrafo tinha que ficar ali horas, se não dias, acampado, esperando simplesmente para uma fotografia. E ele diz: a beleza se esconde. Mulheres, beleza não é exibição, a tentativa de mostrar algo. A beleza verdadeira se esconde. E todo homem está atrás dessa beleza escondida das mulheres. Deus promete ser encontrado se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Jesus disse: aquele que me ama, eu o amarei, virei e me revelarei a ele. Quem realmente deseja conhecer os caminhos de Deus o achará. Lembre-se da mulher do fluxo hemorrágico. 12 anos, sofrimento, dor, gastou todo o seu dinheiro, atravessou a multidão, quebrou o protocolo social. Ela estava fraca, sangrando, mas montou uma campana. E Deus se deixou ser emboscado. Quando você está à busca de Deus, à procura de Deus, Deus se deixa ser achado. Jesus disse: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Deus ama esse tipo de atitude, de gente que se agarra a Deus como uma única esperança e aguarda até que chegue a resposta. Gente que não faz esses expedientes da manipulação para Deus os abençoar. Acredite, eu estou nessa jornada há quase 40 anos e já tentei algumas coisas que não deram certo. E posso lhe ensinar que fazer bico, ficar de mal, ficar assim de onda com Deus não funciona. A Bíblia diz que é necessário que os que se aproximam dele tenham fé, porque ele é galardoador daqueles que creem, daqueles que se entregam, como Abacuque que diz: pôr-me-ei na fortaleza, colocar-me-ei na torre de vigia, e de lá não sairei até que eu tenha uma resposta à minha demanda. Eu gosto dessa gente que diz: eu vou buscar a Deus até achar, e se eu não achar, eu vou continuar buscando até encontrá-lo. Deus, eu não te largo, Deus, eu não te solto. Como Jacó, que foi visitado por um anjo, e o anjo batia nele pra caramba, até que ele ficou quebrantado. E quando ele ficou quebrantado, ele parou de apanhar. Entenda o seguinte: é quando você fica quebrado, quebrantado, contrito e bastante humilde, que você para de levar uma surra do anjo. E o interessante é que agora o anjo queria se livrar dele e ir embora. E ele disse: eu não te soltarei, não te deixarei, até quando me abençoares. Se você está no meio de uma luta, de uma tribulação e de uma batalha, diga para Deus: Deus, eu não vou soltar essa luta, eu não vou soltar essa guerra, até ela me abençoar. Eu agora estou no avanço, eu agora estou na ofensiva. Eu não te solto enquanto não me abençoares. O segredo da presença de Deus é a reverência, é o respeito, é um coração faminto, como terra estéril, seca, exausta. Você nunca vai ver Deus manifestar sua presença em um lugar onde Ele não seja reverenciado. Eu vejo pessoas tão dispersas, tão desatentas, tão distraídas, esperando alguma manifestação de Deus. É como o fotógrafo, lembra? Tentando pegar a foto. É como alguém que está ali armando uma emboscada. Ele não se aproximará de um ambiente onde não é honrado. O lugar perfeito onde Deus quer se manifestar é o lugar onde as pessoas estão famintas por Ele, é o lugar onde as pessoas estão esperando por Ele. Muitas pessoas no momento da adoração estão simplesmente conversando.
revendo suas anotações, olhando ao redor. Acredite, Deus se retira, às vezes, para nos proteger. Se Deus aparecesse com toda a sua glória, não ia dar bom para muita gente. Como Nadab e Abiú, que foram oferecer um sacrifício para Deus, Deus falou: é fogo estranho, e o fogo de Deus os consumiu. Eles foram destruídos pela presença de Deus. Muita gente espera ser admitido na presença de Deus com atitudes desrespeitosas. Elas mostram desprezo pelas coisas sagradas. Elas confundem o sagrado com o comum. Eu aprendi desde cedo a não brincar com essas coisas, porque tem mais esperança para o Fernandinho Beiramar do que um cristão que frequenta a igreja e não tem temor de Deus. Dá um sorriso para o seu irmão. Fala: está tenso, mas vai ficar melhor. Eu não permito ter amizade e intimidade com pessoas que não me respeitem. Elas não sentam na minha mesa, definitivamente. O temor do Senhor é a fundação para a verdadeira intimidade com Ele. Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O saber ou conhecimento é informação sobre uma pessoa. O salmista diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Intimidade exige respeito. A palavra temer aqui também é respeitar. Você não pode ter intimidade com alguém que não tem respeito, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Há muitas pessoas que confessam Jesus, dizem que acreditam na Bíblia, mas possuem uma compreensão meramente intelectual sobre Deus. A fé delas está na razão e não de uma experiência real e transformadora. O verso 2 continua: assim te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Então te busquei no santuário, em outra tradução. Davi buscou a Deus com o fervor de um homem sedento que busca água para beber em terra seca e sedenta. Spurgeon diz: não havia deserto em seu coração, embora houvesse um deserto ao seu redor. Davi não estava no tabernáculo quando cantou esse cântico. Ele estava no deserto, mas ele fez do deserto o seu tabernáculo. Ele sabia que o santuário de Deus não era apenas um lugar físico, mas espiritual, que podia ser acessado pela fé, independente de onde estivesse. Ele já estava na nova aliança antes dela. Não aqui em Jerusalém, nem em Samaria, mas em todo lugar o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Esse é o Davi da Bíblia. O tabernáculo de Davi, Deus diz lá em Amós: vou restaurar o tabernáculo caído. Eu gostei desse negócio de cantores em sessões de 8 horas, 3 turnos. Eu gostei dessa coisa, Davi. Davi é um homem que está à frente. Assim te contemplo no teu santuário para ver a tua força e a tua glória. Davi se conectou com o poder e com a glória de Deus. Existe uma sensação de empoderamento quando você está imerso na presença de Deus. É como se você estivesse sendo ativado. A minha mente começa a sonhar. Foi na comunhão com Deus que Davi se transformou em um matador de gigantes. Aquele menino se tornou em um matador de leões, de ursos, de gigantes, por conta do seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus lhe deu coragem. Não me diga que você vive com medo e que você tem um relacionamento profundo com a presença de Deus. Isso não pode ser verdade. A Bíblia diz que a igreja primitiva orava e as paredes tremiam, e quando as pessoas ameaçavam eles de não pregar o evangelho sob algumas penas, eles diziam: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Vamos para cima, rapaziada. Essa era a igreja, porque a intimidade te transforma para o bem e para o mal. Tem intimidades que são péssimas, elas te destroem. Mas a amizade, a comunhão com Deus nos faz vencer nossas batalhas mais íntimas. Antes de obter uma vitória pública, Davi estava vencendo as suas batalhas pessoais. Leia os Salmos e veja as batalhas que ele estava envolvido.
Os salmos é a fotografia das batalhas internas de Davi contra si mesmo, seus gaps, seus conflitos, seus nós existenciais. Ele estava ali apresentando diante de Deus, derramando, lidando consigo, com um relacionamento de intimidade profunda, se conhecendo. E autoconhecimento, clareza é poder. Estar com Deus desperta em nós sonhos, paixões, estratégias, recompensas. É na intimidade de Deus que somos libertos para nos tornar nós mesmos. É na sua presença que as impossibilidades se dobram, que os sonhos nascem, que os milagres acontecem. A versão da mensagem diz: eu estou aqui no local de adoração, olhos abertos, bebendo de sua força e glória. Ele está dizendo que esse lugar de comunhão e intimidade é beber da força de Deus e da glória de Deus. É melhor do que tomar uma vitamina no sangue, fazer soroterapias, se encher de muitas substâncias. Vai para a presença de Deus, mergulha nele, que você sai dali incrivelmente, um vulcão em erupção. Nós somos o povo da sua glória. O profeta Isaías diz que a presença de Deus manifesta-se sobre o seu povo e transforma as nações. Dispõe-te, resplandece, porque vem a sua luz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, mas sobre ti está nascendo a glória do Senhor, e as nações caminharão para a luz que te nasceu. Veja, a glória de Deus invadindo pessoas e mudando nações. A ordem de Deus é para brilhar em meio às densas trevas. E disse Paulo que todos nós somos transformados olhando para a glória do Senhor na sua imagem. O que você está vendo, é nisso que você se transforma. Você é transformado quando vê sua glória, e sua glória passa a ser resplandecente em você, como diz a oração da bênção de Arão, a arônica. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante sobre ti a luz do seu rosto, a luz do rosto de Deus em seu rosto. É quando você começa a brilhar, e a luz de Deus toca em você, e você se torna luz. O Evangelho transforma a natureza de tudo aquilo que toca, e se não mudou, é porque não tocou. Jesus disse aos apóstolos: purifiquem os leprosos. Eles tocavam em leprosos, e na lei eles ficavam impuros, mas na nova aliança eles limpavam os leprosos. As pessoas serão atraídas a Deus pelo brilho de Deus que existe na igreja. Nossa melhor propaganda são vidas transformadas. O tabernáculo de Moisés possuía uma glória radiante. O templo de Salomão tinha uma glória resplandecente, ao ponto de sacerdotes não conseguirem ficar de pé. Que glória terá o templo construído pelas próprias mãos de Deus, a igreja? Sob um pacto inferior, uma antiga aliança com promessas inferiores, o que ele fez? Nuvem e fogo, relâmpagos e trovões. Deus foi visto entre eles. O que você acha que vai acontecer com a igreja? Quando Jesus disse que as nossas boas obras trazem glória para o nosso Pai Celestial, e nós deveremos brilhar a fim de que os homens glorifiquem vosso Pai Celestial. Nós somos a cidade construída sobre uma montanha, e o nosso chamado é dispor-nos e brilhar, resplandecer. Jesus disse que a nossa luz não podia ficar escondida, mas colocada num local visível para que os outros vejam, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Tua benignidade, ou tua misericórdia, a palavra é seshed, amor da aliança constante e duradouro, é melhor do que a vida, e a vida seria intolerável sem ela. McLaren diz: se não temos nada a dizer sobre a bondade de Deus, a causa provável é que a nossa falta de experiência dela, nós não temos nenhuma experiência com ela. Porque a tua misericórdia é melhor que a vida. A palavra vida é traduzida no singular, mas ela está no plural, vidas. A tua benignidade é melhor do que as vidas.
Homens diferentes amam diferentes modos de vida, buscando alguns riquezas, outros prazeres, desejando alguns o luxo e alguns as honras deste mundo, enquanto outros se entregam aos seus apetites sensuais. Estes vários tipos de vida não eram comparados à bondade dada por Deus. Davi queria dizer que o amor de Deus para ele era mais precioso do que sua própria vida. A vida e a literatura estão repletas de pessoas que amaram alguém ou algo mais do que a si mesmos. E pode-se dizer que elas consideravam o amor mais precioso do que a vida. Os meus lábios te louvam. Davi expressa a sua consequente resolução de louvar a Deus. Ele diz: eu vou louvar a Deus. Diga: eu vou louvar a Deus. Em qualquer circunstância, eu vou louvar a Deus. Eu vou continuar te louvando. Eu vou continuar te adorando. Não é uma opção para mim, é a minha natureza, é quem sou. Os meus lábios te bendirão. Isso é agradável para a nossa natureza renovada. Ele não se deleita em murmúrios, em repreensões, em reclamações. Diante da experiência de Davi com o grande amor de Deus, ele decidiu louvar a Deus em voz alta. Davi pensou que seria ingrato, rude, se não louvasse e agradecesse a Deus, porque ele o amava. Assim diz o verso 4: cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com o júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Revela a profunda satisfação que advém de uma busca rendida a Deus, de receber o seu grande amor, de adorá-lo sem reservas. Ele está dizendo: nenhum prato de comida se compara ao prazer e alegria de encontrá-lo. Quando me lembro de ti na minha cama, medito em ti nas vigílias da noite. Davi pensava que não havia horas suficientes no dia para pensar na grandeza e bondade de Deus. Por isso, ele também usava as noites para meditar. A solidão e a quietude tornam as vigílias noturnas um período propício para a meditação e para a oração. Davi descobriu a mais preciosa atividade para as horas da insônia. Eu estou estudando sobre isso. Tem tanta gente que está com dificuldade de dormir. Se o diabo está te atrapalhando dormir, especialmente fazer uma vigília. Alguém me disse esses dias: eu estou acordando 3 horas da manhã, depois não consigo dormir mais. Então, não é você acordando, é Deus te acordando. É o seu momento devocional, é o seu momento de oração, é o seu momento. Eu estou fazendo isso há alguns dias. Está sendo incrível esses momentos. Se você acordar à noite, foi o anjo que te acordou. Então vai ali e comece a orar. Vai ali e comece a ler a Bíblia. Faça uma listinha de pedidos, de metas, de objetivos, e você vai ver como a vida vai ficar melhor. Eu estava falando com os pastores essa semana que, muito tempo atrás, eu tinha uma lista de pedidos, e eu zerei esses pedidos durante os anos. Eu vi o papelzinho todo acabado, de décadas e décadas que ele tinha, e todos os pedidos que eu fiz para Deus foram respondidos, nenhum deles faltou. E aí agora eu fiz uma nova lista. E estou ali batalhando no quarto de guerra. Lembra do filme? No quarto de guerra, trazendo à existência as coisas que não existem como que se já existissem. E se você acordar de madrugada, saiba, é Deus te levantando para uma nova estação incrivelmente cheia de frutos, de resultados, de grandes colheitas. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Porque tu tens sido o meu auxílio, porque tu tens sido o meu amparo, à sombra das tuas asas eu canto louvores. Muitos dos salmos de Davi são simplesmente pedidos de socorro, mas o Salmo 63 não tem nenhum pedido de socorro, mas expressa gratidão e louvor pela fidelidade de Deus em muitas ocasiões que ele o ajudou. Veja que Davi está em outra página.
Ele encontrou um lugar para se refugiar e ele é grato por isso. Portanto, à sombra das tuas asas eu me alegrarei. A ideia de abrigo, a sombra de Deus, é muitas vezes repetida na Bíblia. Tem gente que busca refúgio em tantos lugares. O salmista aprendeu a se esconder em Deus. Como disse Paulo, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Escondido em Deus. Como você está escondido em Deus? Você não sabe tantas vezes o inimigo tentou te atacar. A gente vai ter esse flashback um dia, quando a gente chegar na eternidade, a gente vai poder ver as coisas, se você quiser, é claro. Tempo você vai ter, não sei. Vai ser muito dinâmico. O céu não é sentar-se numa nuvem e ficar tocando harpa com os anjos. O céu é muito mais dinâmico do que essa vida que você está tendo. E na verdade não é somente o céu, é a terra e o céu juntos. A ideia do abrigo, a sombra das asas de Deus, é muitas vezes repetida, porque a ideia de proteção, como uma ave mãe abriga os seus filhotes, e a ideia da presença, como as asas dos querubins que circundam o trono de Deus lá no Santíssimo, acima do propiciatório. A minha alma apega-se a ti, minha alma se apegou a ti. Eu gosto disso. A tua destra me ampara. O verbo hebraico significa também aprender ou seguir, se juntar a Ele. Portanto, podemos traduzir assim as palavras: minha alma te estreita e te segue de perto. Na tradução de Adam Clarke, minha alma se apega ou se gruda a ti. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustém. A alma de Davi estava próxima de Deus, seguindo-o de perto como alguém segue seu mestre, seu instrutor, e não o perde de vista. Quando você vê a história de Pedro, por exemplo, quando ele nega Jesus, é tão engraçado, vai lá e volte a ler. Quando ele está perto de Jesus, ele pega a espada e corta a orelha de Malco. E a Bíblia vai dizendo que Pedro está ficando mais longe de Jesus, e quanto mais longe de Jesus, mais covarde ele fica. É assim que as pessoas ficam covardes, quando elas ficam longe de Deus. Então elas mentem, elas enganam, elas traem. Mas perto de Jesus, você é valente. A Bíblia diz que o justo é intrépido como leão. As palavras traduzidas como segue de perto têm o sentido de unir ou colar. O sentido primário de colar, daí significa associar, aderir a, estar unido a, e particularmente estar firmemente unido com forte afeição. Forte afeição. Como diz Paulo, entranháveis afetos. O que é entranháveis afetos? Não é aquela coisa que muda por conta de um sentimento, de uma decepção. É aquilo que está arraigado profundamente na alma. Entranháveis afetos. Minha alma se apegou a ti. Eu gostei disso. A gente tinha que fazer uma canção. Minha alma se apegou a ti. Eu não consigo fugir disso. É mais do que eu posso. Ele se apegaria a Deus com um firme propósito sobre todos os riscos, acrescentando que faria isso enquanto fosse sustentado pela mão divina. Veja que não é arrogância. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. A profunda comunhão de Davi com Deus não removeu seus problemas. Davi estava no deserto, se escondendo de uma conspiração para matá-lo. Ele iria vencer, mas levaria algum tempo. E aí, fica sabendo, você vai vencer, mas às vezes leva algum tempo que você tem que esperar isso acontecer. Então, no tempo de Deus, as coisas acontecem. No tempo e a maneira de Deus, os inimigos de Davi cairiam à espada. E é isso que ele está profetizando. Ele próprio, um homem de guerra, que lutou muitos campos de batalha, deve ter visto as carcaças dos mortos mutiladas pelos predadores noturnos. E ele cita os chacais, ou as raposas. E o verso 11 diz: o rei, porém, se alegra em Deus,
Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Eu gosto tanto disso. Se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos lá. Se tapará a boca dos que proferem mentira. Davi ainda não estava no trono de Israel, e essa promessa ainda aguardava muitos anos para se cumprir. No entanto, era uma promessa de Deus, e pela fé, Davi pôde ousar se considerar como rei no meio do nada, no deserto quente. Davi estava demonstrando uma confiança muito mais sólida e triunfando como se já tivesse obtido a vitória. Mas você vê que não era simplesmente arrogância ou megalomania. Quando ele diz que a minha alma se apega a ti, a tua destra me ampara, você tem que conjugar isso e juntar. Ele está dizendo mais profundamente que eu não vou te soltar de maneira nenhuma, eu vou perseverar até o fim, e se complementa dizendo, a tua destra me ampara. Você vê que não era simplesmente ele dizendo que tinha força para fazer aquilo, é ele dizer que a destra de Deus ia garantir que ele não iria desistir. Quantos estão comigo aqui hoje? Então Davi declara a sua convicção de que os inimigos que avidamente o buscavam destruir sua vida seriam exterminados. É incrível como Deus derrotou todos os inimigos de Davi. Que Deus lançaria os inimigos dele de ponta cabeça na destruição, e que seus próprios corpos seriam deixados sem sepultura, como ração de raposa ou dos chacais. E a sua intenção era dizer que eles não seriam sepultados com honra. O fim da vida deles não seria honroso. Eles seriam deixados insepultos, porque os chacais e outros animais selvagens se alimentariam e os devorariam. E ele termina dizendo, todo aquele que jura por ele se gloriará, mas a boca dos que proferem mentiras será tapada. Os homens normalmente juram por aquilo que lhe é superior. Jesus disse isso, por aquilo que é caro. Paulo não jura em momento nenhum, mas por vezes ele diz, Deus é a minha testemunha. Isso é tão forte. Invocar Deus como a sua testemunha. O ato de solenemente invocar a Deus para testemunhar e julgar o que dizemos era parte de um culto divino. Davi está se referindo àqueles que juram pelo Senhor com consideração, reverência, e cujos corações correspondem ao que eles estão declarando. O contraste disso que segue são os que falam mentiras, e todo aquele que lhe der a confiança e respeito, por ele se gloriará, mas a boca dos que proferem mentiras será fechada. O contraste de confiar em Deus é falar mentiras. Nós falamos mentiras quando não confiamos mais em Deus. Um desses caminhos de honrar e chamar Deus como testemunha leva as pessoas a um futuro glorioso, mas o outro caminho leva as pessoas a serem impedidas, a serem caladas. Fique de pé essa noite. Disse Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Há cristãos que estão no fluxo, que deixam a inércia vencê-los, mas você precisa lidar com a gravidade. Você precisa provocar um movimento. Você acha que as coisas vão acontecer no automático? Deus nos chamou para fazer parte. E se você apelar, Deus vai apelar com você.
E se você o buscar, Ele vai se deixar encontrar. E se você bater, a porta vai se abrir. Do que você está cheio? Algumas pessoas não têm fome de Deus porque estão cheias de lixo cultural. Homens com tanto tempo para fazer orar estão cheios de videogames. Já maratonaram aquelas séries todas e não consegue dizer o nome dos 12 apóstolos. O retrato da desonra de um homem e uma mulher que se chama cristão é que eles nunca leram a Bíblia algumas vezes, mas eles estão cheios de tantas informações que não servem para nada. Em Apocalipse nós vemos a igreja de Laodiceia, e o problema dela é que ela se achava farta, abastada e indiferente. Ela estava satisfeita com o mundano, farta de cuidados e prazeres da vida, sobrecarregada de paixões. É quando as coisas de Deus são uma parte da vida e não a paixão que motiva a vida. Há muitas pessoas que perderam o desejo de Deus, a alegria da salvação, como disse Davi no Salmo 51. E o apóstolo Tiago diz que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Portanto, proteja a sua fome. O que você tem anseio, desejo? Qual a sua paixão? Há pessoas que amam se alimentar de fofocas. Está lá no livro de Provérbios, que a fofoca é como um manjar que desce para o estômago. Há pessoas que se alimentam de tantas informações. Qual é o conteúdo das suas conversas? Do que você está se alimentando? E eu termino dizendo que há dois tipos de pessoas na igreja: os que amam buscar a Deus e os que não o buscam. Feche seus olhos. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e ansiosamente eu Te busco. A minha alma tem sede de Ti como uma terra seca e exausta. O meu corpo Te deseja. Eu desafio você a proclamar um jejum. Eu desafio você a proclamar vigílias. Eu desafio você a buscar a Deus em um mês de junho. E se você fizer isso, eu te garanto que no final desse mês você vai ter histórias incríveis para contar. E se você fizer isso durante o ano inteiro, nós vamos chegar no final desse ano levitando, voando. Nós vamos chegar com histórias tão poderosas. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz a Bíblia: converta vosso riso em planta, vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que Ele vos exalte em tempo oportuno. Você tem alvos, você tem metas, você tem dores, você tem perdas. É hora de você marcar uma audiência com o trono da graça. É hora de você se apresentar diante de Deus e buscá-lo de verdade. Você tem um casamento falido, você tem finanças falidas, você tem doenças emocionais, você tem gaps estruturais na alma. É hora de você lidar com tudo isso na presença de Deus. Você gastaria muito menos o tempo das pessoas, muito menos o tempo dos seus analistas, muito menos ou nenhum remédio para poder se manter de pé. Quando você vai à fonte, você encontra todas as respostas. Deus tem tudo o que você precisa, e se você for até Ele, Ele vai te receber como um filho. Se você o buscar, se você persistir, se você insistir, você vai encontrá-lo, e isso vai mudar a sua vida para sempre.
Abraça o irmão do seu lado e ministre para ele uma palavra. Ore com ele, dê uma palavra para ele. Libere sobre ele um encontro novo com Jesus, um encontro novo com o Espírito Santo. Libere sobre ele o espírito de graça e de súplicas, o espírito de intercessão. Meu primeiro chamado é ser um intercessor. Meu primeiro chamado é ser um homem que ora e que busca Deus. Antes de ser pastor, bispo, eu sou um intercessor. Antes de ser um cantor, um adorador, você é um intercessor. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Senhor, hoje toca os teus filhos, toca as tuas filhas, incendeia a alma deles com paixão, com fogo, com fome, que eles possam buscar-te de verdade, não na superfície, não na marginalidade da fé, mas com profundidade, com exatidão, que eles sejam cirúrgicos na sua busca, que eles quebrantem o seu coração e possam ter um coração macio para a impressão do selo de Deus dentro deles, mudando para sempre as suas vidas, em nome de Jesus. Cada cristão tem que vencer a gravidade, tem que lidar com a inércia. Um movimento na terra tem um correspondente, concomitante movimento no céu. O Art Mani dizia: os céus esperam as ordens da terra. Quando um cristão se move, Deus também se move. Quando Daniel jejuou por 21 dias, e o anjo o encontrou depois de 21 dias, disse: Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para buscar, as tuas orações foram ouvidas, mas eu fui resistido pelo príncipe da Pérsia, e por essa causa Miguel veio me ajudar. Veja que 21 dias foi o tempo em que o inimigo conseguiu resistir à resposta chegar. Mas desde o primeiro momento em que Daniel começou a buscar a Deus em oração e jejum, o céu recebeu a mensagem e mandou uma resposta. Eu desafio você a orar 5 salmos por dia. Eu desafio você a entrar em 21 dias de jejum. Eu desafio você a fazer um propósito de buscar a Deus de alguma forma pelas madrugadas. O que você não pode fazer é ficar parado. Acorde de madrugada. Coloque lá o despertador. Se você não tem o anjo para te acordar, coloca outro expediente lá para te acordar. Eu quero desafiar você durante esse mês de junho, buscar a Deus nos próximos 21 dias, ou até o final desse mês, e você vai ter incríveis experiências com Ele, e Deus vai desatar coisas que estavam presas, vai liberar vitórias que são suas e que você ainda não recebeu. E Deus vai derrotar os seus inimigos que se levantam contra você, tentando te prejudicar. Envergonhados e confundidos serão os que buscam o nosso mal. Pai, eu abençoo os teus filhos para essa busca. Como diz a Bíblia: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Como diz o Salmo 65: a ti que ouve as orações, virão todos os homens. Ouve o teu povo quando clamar e responde-os. Senhor, inspira-os a fazer os pedidos que o Senhor quer responder. Dá a eles, Senhor, as frequências que eles precisam a fim de ser atendidos. Tu operas em nós o querer e o realizar a tua boa vontade. Opera o querer, põe incríveis desejos, move o coração dos teus filhos. Em tua presença me ocorre: buscai, pois, a tua presença, a minha presença. Buscarei, pois, a tua presença, Senhor. Nos chama para mais perto esses dias.
para momentos intensos de oração fervorosa, de oração ansiosa, de oração poderosa. E unge os teus filhos com a capa da intercessão, como disse o profeta Zacarias. Derramará naqueles dias o espírito de graça e de súplicas. Derrama sobre a comunidade das nações o espírito da intercessão, que move os céus, que move a terra, que move as montanhas e as lança no mar, que traz, Senhor, a expressão da tua realidade, da tua vontade cumprida nas famílias, nas finanças, nos negócios, nos corpos, nas almas, nos espíritos, na cidade de Brasília e na nação brasileira. Toca-nos, Senhor, de maneira tão poderosa, e faz da CN uma igreja de intercessores poderosos. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima noite.